Você está pronto para embarcar em uma odisseia tecnológica através do tempo? Em um mundo onde a grandeza e o poder dos veículos definem a capacidade humana de superar obstáculos, convidamos você a se aprofundar em algumas das maravilhas mais imponentes e impressionantes já construídas pela humanidade. Mergulhe conosco nos abismos da engenharia e descubra as maravilhas do passado, presente e as promissoras inovações do futuro. Prenda a respiração, pois estamos prestes a entrar no universo dos gigantes. Ao longo da história, nossa espécie nunca se limitou ao convencional. E quando o assunto é locomoção, as coisas ficam ainda mais sérias e desafiadoras. Sem qualquer tipo de limite e sem poupar esforços ou recursos, os seres humanos foram capazes de criar veículos de dimensões e capacidades verdadeiramente inimagináveis para operações incríveis e impactantes. Esta proeza tecnológica serve como prova que, em determinados contextos, tamanho sim é documento, especialmente quando se trata de potência, eficiência e capacidade de transporte. Vamos lá! Sim, é um avião, mas não um simples avião. Este é o Antonov An-225, o majestoso titã dos céus, conhecido como o avião de fuselagem única mais pesado e grande do mundo. Esta máquina voadora foi concebida durante os tempos soviéticos na Ucrânia na década de 1980. Originalmente, sua missão era transportar o ônibus espacial soviético para sua plataforma de lançamento. E para suportar tal peso, foi projetado com uma incrível configuração de 32 rodas em seu trem de pouso, proporcionando manobrabilidade e suporte adicional ao seu massivo corpo. Falando em tamanho, a envergadura de suas asas é colossal, 87 metros. Para ter uma ideia, essa envergadura é tão longa quanto 4 caminhões de 18 rodas alinhados. E essas asas não são apenas por estética. Elas abrigam 3 motores gigantes cada, enquanto a maioria dos aviões comerciais comuns tem apenas um. Com tamanha potência, o An-225 pode transportar uma carga máxima impressionante de 226 mil kg. Desde veículos gigantes, como bondes, até a carga mais pesada já transportada, um gerador para uma usina na Armênia pesando 189 mil quilos. Surpreendentemente, isso ainda não maximizou a capacidade do avião. Infelizmente, o Antonov foi destruído pelo exército russo no ataque à Ucrânia em 2022. Quando se trata de grandiosidade marítima, os petroleiros sempre dominaram as listas dos maiores navios já construídos. Durante várias décadas, essa honra pertenceu a uma variedade de embarcações imensas. No entanto, superando muitos de seus antecessores, os superpetroleiros da classe TI se destacaram como titãs do transporte marítimo. Esta classe de petroleiros notavelmente grande é composta por 4 embarcações majestosas, batizadas em homenagem a diferentes continentes: TI África, TI Ásia, TI Oceania e TI Europa. Projetados e construídos meticulosamente entre 2002 e 2003, esses navios representam o auge da engenharia naval de sua época. Quando se fala em capacidade, cada uma dessas embarcações tem um peso morto impressionante de 234 mil toneladas. Esta enorme capacidade permite-lhes transportar um assoberbante volume de quase 111 milhões de galões de petróleo bruto. Quando se trata de engenharia mecânica e maquinário pesado, poucas coisas impressionam tanto quanto as escavadeiras de rodas de balde. Se você achou que tudo o que havia visto até agora era de tamanho colossal, aguarde até conhecer este veículo. Com uma certificação que lhe confere o título de maior e mais pesado veículo terrestre do mundo, esta maravilha da engenharia é realmente uma força a ser reconhecida. O design deste gigante é distinto. A principal característica é uma roda dentada que, à primeira vista, poderia ser confundida com uma gigantesca serra elétrica. As escavadeiras de rodas de balde deste calibre são geralmente incorporadas em sistemas de mineração contínua. À medida que a roda frontal da máquina gira, grandes baldes presos a ela recolhem a terra e, em seguida, a depositam em uma correia transportadora. Uma das mais famosas escavadeiras deste tipo é o Bager 288. Esta máquina tem uma roda composta por 18 baldes, cada um com uma capacidade impressionante de 6,5 metros cúbicos.
Isso significa que, quando em plena operação, o Bajir 288 pode deslocar quantidades surpreendentes de terra, tornando uma máquina incomparável em termos de eficiência. E falando em números, o Bajir 288 é capaz de mover mais de 240 mil metros cúbicos ou aproximadamente 388 mil toneladas de terra todos os dias. Não é à toa que ele é tão renomado. Mas não é o único de sua espécie. Seu irmão mais velho, o Bajir 293, tem especificações semelhantes, mas se distingue por ter dimensões ainda maiores. Com uma altura de 96 metros e um comprimento de 225 metros, o Bajir 293 não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também detém o título no Guinness World Records como o maior e mais pesado veículo terrestre do mundo. Continuando, é quase impossível não mencionar os grandiosos transportadores da NASA. Levar um foguete do solo ao espaço não é uma tarefa fácil, mas se você já se perguntou sobre os intrincados processos envolvidos no transporte desses gigantes até o local de lançamento, prepare-se para ficar impressionado. A NASA, em sua sabedoria técnica e com um compromisso inabalável com a precisão, adota a estratégia de devagar e sempre. Eles usam máquinas gigantes de 39 metros de largura, conhecidas como transportadores de esteiras ou crawler. Por mais de 55 anos, essas máquinas colossais foram a espinha dorsal dos esforços espaciais, sendo responsáveis por mover foguetes e espaçonaves do edifício de montagem do Centro Espacial Kennedy para as plataformas de lançamento. Cada transportador, impressionantemente, pesa quase tanto quanto um tanque Sherman, com um peso colossal de 3.150 toneladas, chegando até 3.300 toneladas em algumas configurações. Apesar do seu peso assombroso, esses transportadores se movem a uma velocidade que pode parecer glacial para muitos. Eles viajam a uma velocidade de cerca de 1,6 km por hora, chegando a uma velocidade máxima de descarga de 3,2 km por hora. Hitachi ES 8000-6. A Hitachi, uma fabricante líder de maquinário pesado, introduziu a ES 8000-6, uma escavadeira de mineração de alta capacidade. Com um alcance de mais de 20 metros quando totalmente estendido, não é apenas a envergadura que impressiona, mas também a sua capacidade de carga. Foi meticulosamente projetada para carregar mais de 77 toneladas de material. Isso é comparável a levantar um ônibus espacial. Ainda que possa levantar enormes quantidades de peso, não espera-se que ela vença nenhuma corrida. Sua velocidade máxima é de 1,9 km por hora. Contudo, a real proeza está na engenharia de sua base. Os rolos inferiores e as sapatas da esteira garantem estabilidade à sua carroceria gigante, que pesa por volta de 800 toneladas, o equivalente a 4 estátuas da Liberdade juntas. O gigantesco helicóptero russo Mi-26 é realmente impressionante. A Rússia, com sua vastidão e seus invernos brutais, sempre teve necessidade de veículos robustos. E o helicóptero Mi-26 não é exceção. Dominando os céus, este gigante voador, que tem um peso máximo de decolagem de cerca de 56 toneladas, pode carregar cargas que nenhum outro helicóptero ousaria. Seu alcance e versatilidade são tão lendários que ele já foi chamado para missões tão diversas quanto transportar aviões menores. O robusto caminhão de mineração Liebherr T284 é uma referência nas operações de mineração, que são a espinha dorsal da economia global. Em cenários de mineração de larga escala, não basta ter um caminhão, é necessário ter um monstro. Apresentamos a você o caminhão de mineração Liebherr T284, uma verdadeira obra-prima da engenharia. Com uma imponente largura que beira os 9 metros e uma altura que ultrapassa 8 metros, ele é comparável à estatura de um prédio de 2 andares. Porém, o mais surpreendente é que, apesar de suas proporções colossais, possui um dos menores pesos de veículos vazios na sua categoria. Isso, no entanto, não diminui sua capacidade de carga. Pode acreditar, ele carrega até 360 toneladas com facilidade. MSC Louisiana.
A seguir, mergulhe no mundo aquático com o majestoso MSC Luciana, uma das maiores maravilhas flutuantes já criadas pelo homem. Com capacidade para transportar mais de 23 mil contêineres, esta máquina naval tem dimensões que rivalizam com arranha-céus. Imagine, são 61 metros de largura e quase 400 metros de comprimento. Esse navio é tão versátil que pode transportar cargas que vão desde carros até milhões de máquinas de lavar ou, para aqueles que preferem uma comparação mais saborosa, milhões de bananas. Contudo, é importante notar que sua grande capacidade sacrifica um pouco da velocidade. Quando falamos de engenharia e inovação, existe no cenário global mais de uma forma de cavar um buraco. Estas máquinas diferentes levam a escavação a alturas astronômicas ou profundidade quase inimaginável. As incríveis, como a escavadeira de mineração 4100, são maravilhas da engenharia moderna. Ainda tentando compreender a magnitude? Essa escavadeira, ao contrário do que muitos podem pensar, não utiliza sistemas tradicionais. Esse tipo de máquina usa uma série de cabos de aço extremamente resistentes e ensaios controlados por motores elétricos de alta potência para alimentar o seu sistema de escavação, em vez dos sistemas hidráulicos mais tradicionais que são comumente encontrados em equipamentos menores. E, acredite, vou te dizer que funciona muito bem. A eficiência é comprovada com uma carga útil média de 81 mil kg por cada escavada. Esta enorme carga útil se deve a essa caçamba colossal projetada meticulosamente que tem capacidade para armazenar mais de 48 metros cúbicos de material. Ponte transportadora Overburden Conveyor Bridge F60. Esta estrutura imponente pode ser confundida com a Torre Eiffel se estivesse deitada. No entanto, com um comprimento total de 500 metros, ela é na verdade mais longa do que a altura da famosa Torre Parisiense. Embora não esteja mais em operação, sua história é fascinante. Era uma peça vital na mineração, removendo camadas de terra e rocha para revelar ricos depósitos de carvão. Elevando-se a 60 metros acima do solo, daí o nome F60, essa construção impressionante é mais alta do que um edifício de 18 andares. As correias transportadoras movimentavam a terra ao longo da estrutura, descarregando-a em locais designados. A capacidade desta maravilha? Mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra por hora. Todo esse peso, sustentado por um chassi de 2 rodas que percorria trilhos de bitola estreita. BHP Billiton, para muitos, à primeira vista, pode parecer apenas um trem de carga comum. No entanto, estamos falando de uma lenda ferroviária, um dos trens superlongos de minério de ferro da BHP Billiton. Esses trens cruzam vastidões de deserto australiano, contrastando com a paisagem árida, parecendo cobras de metal gigantes que serpenteiam em meio ao horizonte. E o que você vê nem sempre é a versão mais longa. Em 2001, a BHP decidiu ampliar ainda mais esses gigantes ferroviários, adicionando novos vagões e, com isso, quebrando o recorde mundial de trem de carga mais longo e pesado. Ligando as minas de EAD a Port Highland, na Austrália Ocidental, esse trem com impressionantes 682 vagões alcançou um comprimento estonteante de 7,2 km. E não pense que foi fácil movê-lo, foram necessárias 8 poderosas locomotivas a diesel para transportar as 90 mil toneladas de minério de ferro. Ao totalizar o peso de todo o comboio, chegamos a quase 110 mil toneladas. Uma comparação impressionante seria que esse peso equivale a 488 estátuas da Liberdade. Agora, imagine essa façanha rolando sobre trilhos, é realmente um recorde mundial arrebatador. Talvez o que mais surpreenda é a capacidade humana de criar veículos tão massivos, ainda assim, manter sua funcionalidade. À medida que continuamos a explorar os limites do que é possível, é fascinante imaginar o que o futuro reserva para o mundo dos veículos gigantes. E, por falar em futuro, certifique-se de ficar conosco. Nosso próximo vídeo discutirá algumas das mais intrigantes inovações em mobilidade que estão por vir. Spoiler, algumas delas podem até mesmo flutuar. Então, fique ligado e não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal para receber todas as nossas atualizações.
Até o próximo vídeo, pessoal! E lembre-se, o céu não é o limite, é apenas o começo.